Seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma aula teórica de resistência dos materiais. Aula 5, deformação. Quando uma força é aplicada num corpo, essa força pode alterar o tamanho e a forma desse corpo. Quando se altera o tamanho ou a forma, ou os dois, nós temos o que chamamos de deformação. Uma variação de temperatura também poderá provocar deformações, porque originam tensões térmicas. Essas deformações, elas são obtidas experimentalmente no laboratório. Deformações essas que podem ser perceptíveis, por exemplo, numa mola, e deformações muitas vezes imperceptíveis, trincas numa máquina, tá? Que a gente não chega nem a ver essas deformações. Deformação normal média. Seja uma barra de comprimento L0 submetida a uma força normal, uma força axial L. Ela estica, aumenta de tamanho, ela cresce de deltinha. O comprimento inicial dela é L0 e o comprimento final é L. Define-se deformação normal média como sendo o comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Também definimos deformação normal num ponto. Pegue dois pontos distantes de ΔS desse corpo não deformado, dessa barra não deformada. Aplicamos a força axial, a força normal, e a distância entre os dois pontos vai aumentar, vai passar a ser ΔS'. A deformação no ponto é o limite do comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial com ΔS tendendo a zero. Quando ΔS tende a zero, olha, esse ponto tende a esse outro. Daí nós temos a deformação normal num ponto. Observe que essa deformação normal é a deformação que ocorre ao longo do eixo longitudinal. Deformação por cisalhamento. Vimos que a força normal varia o comprimento da nossa estrutura. Uma força cisalhante faz mudar a forma da nossa estrutura. Então observe aqui, nós temos uma estrutura, um corpo não deformado. Vamos pegar dois segmentos aqui de reta com um ângulo entre eles de 90 graus. E vamos aplicar uma força cisalhante. Quando aplicamos essa força cisalhante, veja que ela provocou uma mudança na forma desse corpo. O ângulo entre esses dois segmentos, que era de π/2, passou a ser θ. Olha só, ocorreu uma deformação. Falamos que esse ângulo γ, que é a diferença entre π/2 e θ, é a deformação por cisalhamento ou distorção. Daí, o γ, a deformação por cisalhamento ou a distorção, é π/2 menos θ. Neste caso, o θ é menor que π/2, então essa deformação, essa distorção é positiva. Se acaso essa força cisalhante fosse para a esquerda, o θ seria maior que o π/2, aí teríamos uma distorção, uma deformação por cisalhamento negativa. Em unidades do sistema internacional, essa distorção, essa deformação por cisalhamento é em radianos. E lembrando a vocês que quando nós temos ângulos bem pequenos, a tangente de γ é o próprio γ. Isso para ângulos menores que 10 graus. E as deformações aqui provocam deformações em ângulos muito pequenos, por isso que nós vamos trabalhar com essas aproximações. A força aplicada na alça da alavanca rígida faz com que a alavanca gire no sentido horário, em torno do pino P, em um ângulo de 2 graus. Determine a deformação normal média em cada fio. Os fios não estão deformados quando a alavanca está na posição horizontal. Então observe as figuras, ó. Fio AH, fio GC, fio FD. Vamos fazer um esboço. Estamos aqui nesse ponto B, né? Ele gira de 2 graus, ó. Estou exagerando. Seja X o quanto o fio AH deformou, esticou.
seja y o quanto o fio GC esticou e seja z o quanto o fio FD esticou. Então, x, y, z e aqui o ângulo de 2 graus. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou o arco é igual ao ângulo vezes o raio. Este ângulo está em grau. Primeira coisa que nós vamos fazer é passar para radiano. De graus para radiano, multiplique por π, divida por 180. Vai resultar em 0,0349 radianos. Olha, o comprimento do arco é igual ao ângulo vezes o raio. Ou a tangente de teto é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. É a melhor maneira que você me enxergar. Vamos aplicar isso aqui para x. X é o arco, 2 é o ângulo e 20 é o raio. Ó. Então, x é igual ao ângulo em radianos vezes o raio em milímetros, 200 milímetros. Então, x, 6,98 milímetros. X é o quanto o fio AH cresceu, esticou. O y, maneira análoga, vai ser o ângulo vezes o raio. Ó. O raio é 300 aqui para o y. Resulta em 10,47 milímetros. O z é o ângulo vezes o raio, só que o raio agora, ó, contado a partir de B, ó, é 300 mais 200, que dá 500, 17,45. Achamos a variação do comprimento dos 3 fios, o x, o y e o z. No fio AH, a deformação normal média é definida como a variação do comprimento final menos inicial, sobre o comprimento inicial. A variação do comprimento é o x. E o comprimento inicial L0 é o 200 milímetros, é o comprimento inicial do fio H. Fazendo-se as contas, a deformação normal média do fio HA é de 0,0349 milímetros por milímetro. Por analogia, no fio GC, a deformação normal média é a variação do comprimento sobre o comprimento inicial. A variação do comprimento é o Y, que é 10,47. E o comprimento inicial é 300. Veja aqui, ó, 300 milímetros é o comprimento inicial desses 2 fios, GC e FD. Resultando em 0,0349. Mesma deformação normal média. O fio HA é igual ao do fio GC. Já o fio FD, a deformação normal média é a variação do comprimento sobre o comprimento inicial. Variação do comprimento no fio FD é o Z. Nós achamos 17,45. O comprimento inicial desse fio é 300, basta olhar para a figura, resultando em 0,0582 milímetros por milímetro. Questão de número 2. A placa triangular é deformada na forma mostrada pela linha tracejada. Então, vocês estão vendo aqui, inicialmente era ABC, e agora ficou nessa forma tracejada. Determine a deformação normal ao longo da aresta BC. Quero saber a deformação ao longo dessa aresta aqui BC. E a deformação de cisalhamento. Média no canto A, nesse cantinho aqui, ó. Em relação aos eixos X e Y. Veja que aqui está o eixo Y e aqui está o eixo X. Ok? Bom, então... observe, o comprimento inicial L0 da aresta CB, ó, basta aplicar Pitágoras, né? Aqui esse cateto é 300, esse cateto é 400, a hipotenusa de C até B, é o comprimento inicial, né? Vai dar 500 milímetros. Pitágoras, triângulo pitagórico. Agora observe que depois de deformado, o ponto B veio para cá, ó, que nós vamos chamar de B'. O comprimento final, então, da aresta CB vai ser CB'. E este CB', nós podemos calcular também por Pitágoras. Mas olha só o triângulo retângulo. Ó. Esse aqui é o hipotenusa. Esse aqui é um cateto, que vale 405, ó, que é 400 mais 5. E esse cateto aqui vale 300 menos 3, que é 297. Então, aplicando novamente Pitágoras, o comprimento final da aresta CB, que vai ser CB', vai ser raiz quadrada de 297 ao quadrado mais 405 ao quadrado, que resulta em 502,229 milímetros.
Deformação normal média definida como a variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Variação do comprimento, 502,229 menos 500. Comprimento inicial, 500. Resulta em 0,004458 milímetros por milímetro. Então, essa é a deformação normal média ao longo da aresta ABC. Agora, vamos calcular a deformação por cisalhamento, a distorção do canto A. Veja que inicialmente o eixo X e Y formam um ângulo de 90 graus. Depois de deformado, o ângulo entre o X e o Y passa a ser θ, esse ângulo aqui que é maior que 90. Observe, vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Esse ângulo aqui é de alfa. Aplicando aqui Pitágoras, nesse triângulo retângulo, tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Esse cateto oposto aqui é 3 milímetros, e esse cateto adjacente vai resultar em 405 milímetros. Então, a tangente de alfa vai ser 3 dividido por 405. Tangente de alfa é o próprio alfa, né? Ângulos bem pequenos, a tangente é o próprio arco. É igual a 0,007407 radianos. Então, achamos esse alfa. Uma vez achado o alfa, observe. O θ, que é o ângulo entre agora o eixo Y e o eixo X, que deformou, vai ser 90 mais alfa, π sobre 2 mais alfa. Logo, o gama, que é a distorção, a deformação por cisalhamento, é π sobre 2 menos θ. Só que o θ é π sobre 2 mais alfa. Resulta, então, que o gama, a distorção, a deformação por cisalhamento será menos alfa. E o alfa nós achamos 0,007407. Veja com naturalidade que essa deformação por cisalhamento, essa distorção era negativa. Basta você observar. O ângulo entre os eixos x e y, o θ é maior do que 90 graus. Tá? Então, nós temos aqui a deformação angular, deformação por cisalhamento, e aqui nós temos a deformação normal, da aresta CB. Com isto, nós chegamos ao final de mais uma aula. Inscreva-se no canal, não se esqueça, dê um like se você gostou da aula e dê um dislike se você não gostou. Mas deixe um comentário dizendo que você gostou, que você não gostou. Isso tem que movimentar o YouTube, mostrar para divulgar o canal, né? Um canal de educação no nosso país que está precisando de tanto. Até mais, tchau, tchau.